Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos falar sobre o tema Qual a cor do Judiciário Brasileiro? E para me ajudar a falar sobre esse tema, eu convidei duas advogadas, a doutora Luciana da Silva Nunes, que está aqui bem perto de mim, do meu lado esquerdo. Ela é especializada em responsabilidade civil e direito do consumidor, é membro da Comissão OAB Mulher Seccional do Rio de Janeiro e também faz parte do GT de Mulheres Negras que compõe essa Comissão OAB Mulher. E também é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Mas aqui na minha frente, a doutora Graziele Martins do Nascimento Alves, advogada especializada em Direito Empresarial e Direito do Trabalho, também fazendo parte da Comissão OAB Mulher Seccional Rio de Janeiro, também do GT de Mulheres Negras e membro também da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutoras, quero agradecer muito por vocês terem aceito o convite. É importantíssima a presença de vocês aqui, até para a gente falar sobre um tema que geralmente ninguém quer falar, né? Um tema delicado, um tema polêmico, onde as pessoas realmente rejeitam falar sobre determinados temas. Eu acho que é um tema de suma importância, tendo em vista tudo o que aconteceu há bem pouco tempo com a nossa colega advogada Valéria, não é mesmo? Então agradeço muito a presença das doutoras aqui. Nós que agradecemos o convite. Então vamos começar com a doutora Graziele. Queria que você contasse um pouco pra gente como foi o início da sua carreira, da sua trajetória, se você sofreu muito preconceito, como é que foi a sua caminhada até aqui? Então, Amanda, a minha caminhada enquanto profissional do direito não foi uma caminhada no seu início conturbada. Inicialmente eu pensava em estudar para concurso, como qualquer estudante do direito na sua maioria pensa. Verdade. Mas em decorrência de questões pessoais, da saúde da minha mãe, eu não pude me dedicar tanto e aí eu descobri na advocacia uma paixão. Eu sou sócia da doutora Luciana, então antes de nós abrirmos o nosso escritório, eu fui sócia de outros dois colegas e o nosso escritório estava indo muito bem, sem grandes problemas, mas por divergência de posicionamento, a gente desfez essa sociedade. Desde então eu venho advogando com tranquilidade, sem grandes questões com relação a gênero e raça. Ou melhor, como eu digo, na verdade não é que nós não tenhamos as grandes questões, é que nós não tínhamos consciência quando passávamos pelos problemas de que eles de fato existiam do jeito como eles são. Hoje eu consigo perceber que em algumas situações o fato de ser mulher e de ser negra não permitiu com que em alguns espaços eu alcançasse a posição que era desejada. Ou quando a alcançava, parecia mais num perfil figurativo, né? Da bonita, do inteligente, mais nessa linha. Mas hoje, a gente já tendo mais consciência da nossa posição, as coisas vão andando e a gente vai conseguindo se colocar de um jeito onde o direito sobressaia e o trabalho flua com mais tranquilidade. Que bom, ganhou a advocacia então, Ganho, né? E doutora Luciana, conta um pouquinho da sua trajetória. Bem, Amanda, primeiramente quero te agradecer a oportunidade de poder estar falando no seu programa. Parabéns pela iniciativa, realmente seu trabalho é sensacional. Como a doutora Graziela falou, eu também não passei por grandes dificuldades. Sou criada numa classe média, com pais que sempre me deram toda a oportunidade e eu não vivenciei nenhuma espécie de preconceito. Até eu me formar advogada, porque eu não sei se você sabe, eu sou enfermeira. Assim não sabia. E eu me formei como advogada, terminei em 2007 e casei, fui ter filhos, parei completamente, retornando aproximadamente há uns 5 anos que eu retornei à carreira jurídica. E eu passei a me incomodar por muitas questões, apesar de eu não ter sofrido nenhum preconceito, não podia tirar o peso das minhas costas essa responsabilidade de passar para as pessoas que elas podem chegar em algum lugar como eu cheguei. Isso para mim é fundamental. Nossa, que bom, que experiência legal, né? Vindo da enfermagem para o direito, bem legal. Vamos. Então vamos falar um pouquinho sobre o episódio que aconteceu com a doutora Valéria, aconteceu lá
Justiça Estadual, na Regional de Duque de Caxias. E eu queria saber, na opinião das doutoras, pode começar com a doutora Luciana, depois a doutora Graziela. Na sua opinião, aquele episódio, você acha que foi só uma ofensa à doutora, na pessoa da doutora? Você acha que foi uma ofensa à advocacia como um todo? Ou você também enxergou ali algum preconceito, racismo? Qual a sua opinião sobre esse caso? Com toda certeza, Amanda. Para mim, né, a minha opinião pessoal, a advocacia inteira foi algemada naquele momento. Houve um desrespeito à prerrogativa do advogado, no qual também me deixou muito perplexa as atitudes de alguns advogados presentes, que eu costumo dizer que se talvez eu estivesse naquela sala, ela não teria sido presa ou eu também teria sido algemada, porque como você também está perguntando em relação ao racismo, houve preconceito? Acredito sim. Porque se fosse uma mulher branca, talvez ela não teria sido algemada. Se fosse um homem branco, também não seria algemada. Mas por ela ser negra, com toda certeza. Doutora Graziela, você também concorda com a doutora Luciana? Você acha que teve mais o aspecto pelo fato dela ser uma mulher e uma mulher negra? Você acha que ficou muito nítido pela cena, por todo o contexto ali, o racismo, o preconceito em si? Doutora Amanda, o que ocorre? A gente não pode negar a interseccionalidade nas questões. Aquela situação que ocorreu com a doutora Valéria, claramente é uma situação, sim, que a gente tem um recorte racial e de gênero. Se a gente pega o mesmo problema, igualzinho como tem inúmeras vezes, em várias audiências, um advogado defender suas prerrogativas, defender o seu cliente de um modo mais exaltado, é um padrão. E nunca esse advogado homem, na sua grande maioria, branco, é algemado. Normalmente, estão te cortando, mas assim, normalmente quando é a mulher e a mulher negra, ela é taxada como histérica, a louca, porque ela estava gritando, que é o que todo mundo saiu falando, né? Ah, mas ela estava alterada, mas ela tem que estar alterada, porque todo dia ela precisa se autoafirmar. Todo dia ela sofre preconceito, violência contra o gênero e contra a raça. O que me deixou assim muito feliz de ver a doutora Valéria é que em nenhum momento ela se curvou e ela, na verdade, ela ali reivindicou, né, e suscitou o tempo todo a nossa Constituição, que é o artigo 133. Sim. E aí eu pergunto às doutoras, a Lei 8.906 de 94 é uma lei que muitas vezes me parece que é desconhecida da magistratura. Na opinião das doutoras, as doutoras concordam comigo ou as doutoras acham que não? Existe algo aí por trás disso? Com toda certeza, né, Amanda? É uma lei federal, uma lei onde diz que nós não temos hierarquia entre os poderes, né? Tanto o advogado, o Ministério Público e juízes, que nós estamos hierarquicamente da mesma posição. Com certeza. E a doutora Graziela? Concordo. O que ocorre é que assim, a gente tem uma dificuldade de entender que todos estamos no mesmo patamar. A nossa sociedade tem, por necessidade, colocar alguém superior ao outro. Então, quando a gente entra num sistema do judiciário, que você vê até numa mesa de tribunal de júri, um juiz acima e o resto no patamar abaixo, isso já indica o que aquele tribunal entende com relação aos demais membros que vão compor aquele jogo. E é isso que aconteceu naquela situação, assim, o sistema tem dificuldade de entender a posição da doutora Valéria quando ela reivindica a colocação dela enquanto profissional. Tanto tem dificuldade que os colegas que ali estavam não conseguiram entender a logística. A profissional que estava naquele momento exercendo a função de juíza leiga, que é uma advogada, que o que deveria naquele momento ter feito é consignado em ata. Sabe, o que você não concorda, o seu papel vai consignar em ata. Chamar o delegado da OAB. Chama o delegado, sabe, dá ordem, faz funcionar o seu sistema institucional. Agora, agir de modo a denegrir, violar as prerrogativas de uma colega, isso não tem lógica. Nem se ela tivesse errada. Jamais, naquele momento, ela poderia ter sido algemada. No fato de ter algemado, acabou ali tudo. Na verdade, houve esse excesso, esse exagero. A gente, na verdade, pode tirar todos os recortes
Há quem entenda que não foi racismo, há quem entenda que não foi preconceito. Ok, então vamos tirar tudo isso e vamos ficar só com a questão da algema. Isso não pode, você não pode algemar um advogado no exercício da sua profissão. Na verdade ela dizia, eu só quero trabalhar. Ela então chega a ser engraçado, assim, né? Porque é tão grosseiro, é tão fora de contexto quando você pega o fato de você estar algemando um profissional no exercício da sua profissão por querer trabalhar, é muito estranho. Então aí vocês diriam que o nosso poder judiciário, ele tem uma cor? Qual a visão das doutoras nesse tempo de militância referente ao nosso poder judiciário, o poder judiciário brasileiro, mas como as doutoras militam aqui no estado do Rio de Janeiro, a visão das doutoras sobre o nosso poder judiciário? Bem, Amanda, o judiciário ele tem cor, sim. Ele tem cor, ele tem gênero, por sua maioria a cor branca, o gênero masculino, né? E é muito ruim você chegar num tribunal e você não encontrar um igual, né? O igual que eu digo, uma pessoa negra como eu, numa postura de posição de poder. Isso é uma coisa que me incomoda, que normalmente quando a gente vai, a gente não encontra isso. E quando a gente entra também para poder fazer as audiências, nós somos confundidos também. Nunca nos vê como advogada. Isso é uma coisa que incomoda bastante. Vocês são confundidas com as partes. Com as partes. Isso eu sempre ouço esse relato. E doutora Graziela? Então, em relação à sua pergunta, o próprio CNJ já se dá o trabalho de responder. De acordo com a última pesquisa dele, em média, o judiciário tem entre 23,9% de pessoas que se autodeclaram negros e pardos. E aí você pensa, se a gente tem 54% da população que se autodeclara negro e pardo, e o nosso judiciário tem 23% que se autodeclara, a gente já vê que naquele espaço dali a gente não tem uma paridade. Quando a gente leva essa questão e pensa isso para os grandes escritórios, onde 1% da população que lá trabalha se autodeclara negro e pardo, aí a gente tem um problema muito claro. Sim, se a gente não consegue entender a nossa instituição, o sistema onde a gente exerce o nosso trabalho de um jeito mais amplo, a gente não vai conseguir entender essas problemáticas que ocorrem. Verdade. Porque as pessoas não conseguem se ver. Quando a gente vai para uma audiência, como a doutora disse, e fala, ué, mas vocês aqui, assim, porque a pessoa tem falta de identificação. A gente já entra com a carteira na mão, para evitar que a gente seja... E esperam de você com postura, uma postura. Você tem postura, porque você tem um rótulo, né? Então você tem que estar arrumadinha, tem que estar assim, você tem que estar toda dentro do padrão que é exigido pelo tribunal, pela sociedade em si. E o tempo inteiro a gente tem que estar se auto-afirmando. É como se você não pertencesse, é como Isso. se você não pudesse ser Para quem advogada. está nos ouvindo, eles podem pensar assim, gente, mas não é desse jeito, é um certo exagero. Eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é. E na verdade, para a gente mudar essa sociedade, a gente tem que enxergar os problemas. É muito difícil mudar a cultura, né? É. Cultura, por isso que é bom esses momentos de esclarecimento, porque levando conhecimento as pessoas começam a enxergar aquilo que não enxergam. E aí vamos falar um pouquinho, com todo esse evento que ocorreu, vocês acham que a proporção que levou, né, esse evento ocorrido com a doutora Valéria, pode ser que beneficie um pouco as mulheres advogadas negras ou não? Na sua opinião, doutora Graziela? Eu gostaria que beneficiasse, mas eu não acredito que essa problemática vá beneficiar as pessoas, de um modo geral. As pessoas acham, na verdade, que quando a gente levanta certas bandeiras e expõe certas situações, hoje em dia se defende muito a linha do vitimismo. Né? Há quem entenda o desagravo, né, naquela proporção, com todos os representantes que veio, não com um movimento forte da advocacia, querendo mostrar que deve se respeitar a advocacia. Porque no momento em que a doutora Valéria é algemada, não é a doutora Valéria que é algemada, é a advocacia como um todo que é desrespeitada. Mas, sinceramente, o nosso judiciário, do jeito como ele se comporta, eu não consigo vê-lo compreendendo que deve
sim tratar nós, mulheres, ou qualquer outro indivíduo de um modo mais respeitoso. Então, vou jogar uma pergunta agora para a doutora Luciana, dizer o seguinte: no dia do desagravo, teve lá o desagravo no dia 17/9, aonde alguns advogados filmaram dizendo que a diretora do Fórum de Duque de Caxias mandou fechar as portas. E aí eu pergunto, ela mandou fechar as portas estando presente a maior autoridade da Ordem dos Advogados do Brasil. Com essa atitude, como que a doutora conseguiu interpretar o poder judiciário olhando para a advocacia como um todo? Bem, Amanda, na minha percepção, naquele momento foi a demonstração de força e de poder, que o judiciário, ele quis mandar um recado. Ele não entende que aquela casa não é só dos juízes, aquela casa é nossa, é do povo. E não apenas de uma classe apenas. Mas naquele momento onde que a gente estava fazendo, eu estava bem ali no desagravo, né? E quando a gente começou a falar, a gente realmente estava todo mundo indignado com aquela situação. Mas assim, vou até agora fazer uma certa defesa, porque teve um momento em que teve uns advogados que conseguiram fazer que a gente entrasse. Só que a gente já estava no meio do desagravo. E aí a gente falou, não tem mais condições. No meio, o desagravo já começou. A gente vai começar e vai terminar aqui, porque eles não deveriam ter fechado as portas. Que isso foi uma demonstração de força, é o que eu vejo. E aí demonstra, né, o judiciário brasileiro Sim. querendo fazer que tipo de justiça? Exatamente, como hoje nós temos essa decisão que saiu, né, do Conselho, em que foi dado como se nada tivesse ocorrido, que não houve nenhuma infração, que não houve nada de irregular. E a gente vê isso, né, uma coisa institucional, estrutural, né, eu acho até que é o que a gente costuma falar do racismo estrutural, né, que existe e existe de verdade. Então, o próprio Poder Judiciário, que deveria ser o grande guardião da Constituição, desrespeitando as mesmas. Porque a dificuldade do judiciário, eu acho que a dificuldade de análise mais ampla é o seguinte: aqui a gente não está querendo dizer que advogado é maior do que juiz, a questão não é essa, a questão é o direito de uma advogada foi violado. E o direito foi violado em decorrência de uma lei que é assim inversa. O judiciário, teoricamente, está ali para fazer com que as leis sejam cumpridas. Se ele, enquanto órgão que tem como determinação cumprir a lei, entende que não deve cumprir porque ele simplesmente está achando que é uma briguinha de ego, aí é muito complicado. Aí eu vejo como não seria o poder judiciário não sendo humilde para reconhecer a sua falha? Exatamente isso, Amanda. Exatamente. Lamentável. Lamentável. Meninas, na opinião de vocês, quais seriam as melhores medidas que poderiam ter sido tomado? Foi tomado o desagravo, mas qual seria, na opinião das doutoras, que de repente poderia até ter uma eficácia melhor? Bem, acredito que talvez agora, mediante esse resultado, né, que saiu da comissão, creio eu que a Ordem deva procurar o Conselho Nacional de Justiça, né, para a gente poder ver o que isso vai acontecer. Então, de falar, de fato, o que poderia ter ocorrido, sinceramente eu digo para você que hoje eu não sei te responder isso. Doutora Graziela. Eu entendo que recorrer ao CNJ é algo que deva ser feito, sim, sem questionamentos, mas eu também acho que a gente tem que pensar com relação a posicionamento do Ministério Público com relação a isso, sabe? Uma apuração da própria PM com relação aos profissionais dela que tomaram aquela atitude. Então, assim, se os seus profissionais não são capacitados para compreender o que é a lei com relação aos advogados, eles não deveriam estar naquele espaço. E a PM, ela precisa também se manifestar. Eu acredito que, enquanto instituição, a Ordem deva buscar, né, se ainda não buscou, todos os meios de fazer valer o direito da doutora Valéria. E o direito da advocacia, né? Sem dúvida, acima de tudo. Foi só não só uma sociedade, né, Amanda? Porque se o advogado está sendo algemado,
Você imagina a pessoa que não é um advogado, que não é conhecedor da lei? Verdade, muito sério, muito É sério. sério. Vamos lá para o nosso bate-bola? É uma brincadeira que eu faço sempre com as nossas convidadas. Eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça das doutoras. Ai, me meu responde. Vou começar com a doutora Luciana. Direito. Direito, justiça. Racismo. Estrutural, tá na base. A gente tem que aprender a ver as coisas de um jeito mais claro. Mulher. Mulher não dá pra falar em uma palavra só, não. Mulher, eu vejo empoderamento, sororidade, eu vejo minha mãe, eu vejo minha filha, eu vejo você, eu vejo Graziella, eu vejo a mulher da sociedade. Liberdade. Escolha. Democracia. Liberdade. Fé. Diretriz. Meninas, quero agradecer muito, 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 muito obrigada mesmo. Foi uma honra recebê-las aqui. Parabéns pela determinação, pela coragem, isso é importante demais. Eu acho que a nossa sociedade precisa disso. Mulheres fortes, determinadas, corajosas, que conhecem os seus direitos para poder sim reivindicar o direito de outro. Então, parabéns mesmo, estou muito feliz em recebê-las aqui. Nós que agradecemos o convite. Foi um prazer estar com você. A gente espera que realmente esse bate-papo flua. E nós ficamos por aqui e eu peço a vocês, se inscrevam no canal, é super importante. E mande e-mail para a gente também, fazendo pergunta para as nossas convidadas. mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com. E hoje nós ficamos aqui com a seguinte mensagem: somos todos seres humanos. Pense nisso, olhe para o próximo como ser humano, tenha um pouco mais de empatia, porque assim conseguiremos sim viver num mundo melhor, mais justo, mais fraterno e mais humano. Boa tarde.